Olá, meus amigos, que alegria receber você aqui na nossa casa. Eu tô aqui com meu amigo Leandro Vieira. Cara, muito bom receber você aqui também. Prazer estar aí. A gente mora na mesma cidade, a gente já combinou de estar junto 1 milhão de vezes. A gente se encontra mais no aeroporto, em conferência, do que, do que aqui, mas a gente tô muito feliz, cara, que você tá aqui, tá na minha casa. Isso é bom demais. E a gente conseguiu se encontrar por causa de um outro evento no momento oportuno. O Leandro está lançando um livro. A ideia é para sair quando, Leandro? Outubro, pré-lançamento em setembro agora, em outubro eu lanço. Show de bola. O Evangelho Completo. Exato. E eu falei, cara, vamos aproveitar. Eu não vou deixar você passar lá por casa sem a gente fazer um bate-papo. E eu quero ouvir desse livro. Cara, a gente ouve você, né? Quando eu estava conversando com os meninos, falei, o Leandro vai estar lá em casa, vamos gravar. O pessoal começou a me mandar mensagem aqui. Legal. E falar ao pessoal da igreja, cara, tô com saudade de ouvir o Leandro. Eu sei que você andou meio sumido das redes sociais, né? Ainda estou um pouquinho. Para se dedicar a isso. E é muito legal, porque eu quando eu escrevo, eu também prefiro fazer aquele negócio da imersão, mergulhar naquilo. Minha esposa fala que eu pareço autista quando eu estou escrevendo. Mas aquele negócio de você mergulhar e você está com toda a sua mente, sua atenção para aquilo. E eu queria que você falasse um pouquinho, cara, desse tema. O Evangelho Completo, ele é extremamente pontual, porque a gente vive um tempo em que o Evangelho apresentado, normalmente ele é fragmentado, né? Eu gosto muito de uma frase do John Stott, que ele fala assim, que não existe como você tirar alguma coisa do Evangelho sem, consequentemente, acrescentar alguma coisa a ele também. Então, cara, o tema já mexe com o meu coração, eu tô louco para ler e queria que você falasse um pouquinho dele. Legal, que bom, muito bom estar aqui, Farley, feliz de estar compartilhando com vocês dessa mesa. Como o Farley falou, a gente está ensaiando esse tempo em casa, né, porque nos encontramos aí sempre que possível, e eu acho que é uma oportunidade para nós fazermos isso. Então, o livro nasce, na verdade, de um projeto, Farley, de muitos anos. Eu sempre tive muitas pessoas que me estimularam, me encorajaram, me desafiavam a escrever. E eu não achava que estava pronto, maduro, não apenas a ideia, porque, assim por dizer, o evangelho, a teologia está pronta. É nós que estamos num processo de maturação, mas agora estou completando 20 anos de jornada com Cristo, 16 anos de ministério tempo integral. E eu senti assim, que esse é o momento oportuno para isso. Logo no começo da pandemia, eu recebi uma palavra que ficou enfatizada no meu coração pelo Espírito, Romanos 5. Vínhamos de uma série, uma exposição de Romanos na Família dos que Creem, nossa comunidade de fé. Fizemos uma exposição de Romanos do capítulo 1 ao 16, 27 domingos. E eu estava refletindo muito no conteúdo doutrinário de Romanos, que é o Evangelho, na verdade. Muitos dizem que é a grande exposição doutrinária do Novo Testamento do Evangelho é Romanos. Então, Romanos 5, Paulo diz, a tribulação produz paciência, paciência, perseverança e a perseverança, a esperança. Mas a expressão tribulação produz ficou no meu coração de maneira latente. Então, me ausentei das redes sociais, a gente tem aí muitos irmãos que assim tão carinhosamente nos acompanham, é um número relativamente expressivo até nas mídias sociais como um todo, mas me ausentei para imergir nisso. Coloquei como desafio internalizar as ideias. Essa semana completou, hoje é dia 25, essa semana, dia 20, completou 5 meses que eu estou diariamente dedicado ao livro. Inclusive, terminei essa semana, no final da semana passada, o livro. Então, foram 5 meses onde eu trabalhei diretamente todos os dias, Farley, em cima do livro, de escrita, de pesquisa, assim, com uma gama de referência bibliográfica. Stott é um dos autores que muito aparece. E a ideia central é essa, uma exposição holística do Evangelho. A ideia de holismo é uma perspectiva de visão que te mostra coisas que num olhar focal você não veria. Então, eu procurei fazer uma exposição, o tema é o Evangelho Completo, o subtítulo é
introdução ao conteúdo, a temporalidade, aplicações e implicações da mensagem. Ou seja, expor o conteúdo, expor a atemporalidade, a eternidade do Evangelho, as aplicações e as implicações do Evangelho. Então, para isso eu fiz uso de algo que eu já vinha há muitos anos ensinando, Farley, uma linha de ensino meu, é o propósito eterno. As pessoas que me acompanham sempre... minhas mensagens, eu brincava com o Douglas que muitas mensagens minhas no Dizoscope são propósito eterno, tema 1, 2, 3, 4, 5. É uma série que nem o Netflix em toda a sua glória fez tão grande. Então, a gente teve um primeiro material escrito pelo nosso time de ensino, que era uma organização de ideias sobre propósito eterno, mas eu entendi que era hora de escrever dessa perspectiva. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, tem pelo menos 8 expressões para definirem o Evangelho. O Evangelho da glória de Cristo, em 1 Coríntios, o Evangelho da promessa, o Evangelho de Deus, Romanos 1:1, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno. Especialmente essas 3 últimas expressões, Farley, eu sempre considerei que elas abrangem a totalidade do Evangelho. Então, o Evangelho é um só, porém, ele tem capítulos. Quando nós olhamos toda a narrativa bíblica, nós vamos ver que o Evangelho pode ser aquilo que é chamado de narrativa controladora. A Escritura tem várias narrativas controladoras. A narrativa controladora da história de Abraão pode ser vista como uma aliança. Então, a narrativa controladora de toda a Escritura é o Evangelho. Então, é uma narrativa que controla todos os eventos. Então eu procurei expor desde a ideia do proto-evangelho de Gênesis 3:15 até a consumação do evangelho na sua abrangência. Então eu entendo que a expressão que aparece em Atos 20:24, o evangelho da graça, Lucas 4:43, o evangelho do reino, Apocalipse 14:6, o evangelho eterno, elas satisfazem o conteúdo do evangelho. Então eu capitulei o Evangelho, Farley, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, de uma mesma mensagem, ressalto, mas com diferentes ênfases. Uma das coisas que você já percebeu, a gente já até falou disso em várias ocasiões, falávamos há pouco, que um dos principais problemas da nossa geração é a fragmentação da mensagem. Ou seja, existem pessoas que acreditam que o Evangelho da graça é uma antítese ao Evangelho do reino. Existem pessoas que acreditam que o Evangelho da promessa, que passa pela história de Israel como o meio pelo qual Deus traria a luz do Messias, não encaixa com o Evangelho da graça, porque colocam inclusive lei e graça como antíteses, e é um equívoco. Então eu fiz uma exposição do conteúdo do Evangelho nessa dinâmica, e basicamente eu resumi da seguinte maneira: Evangelho da graça, como Deus salva. Então, qual é o ensino central do Evangelho da graça? Como Deus salva. E como Deus salva? Pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Então, trabalhei um capítulo inteiro, um longo capítulo, com muita referência bíblica e referências bibliográficas de bons teólogos, Stott, Keller, Gruden, Wright, que é um teólogo dos meus preferidos, o bispo anglicano. E aí, Evangelho do Reino. Por que Deus salva? Por 2 razões básicas: para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem, criado à sua imagem, uma posição de autoridade. Então trabalhei muitas dinâmicas do reino já e ainda não, a perspectiva de que o reino já está presente entre nós, mas não é pleno. A gente pode seguir aí compartilhando um pouquinho. E o Evangelho eterno, o que Deus salva? Que é de fundamental importância para a nossa missiologia, para a nossa vocação. Deus salva o homem, a quem elege, e a criação, a qual edificou para a sua glória. A criação é um templo para a glória de Deus, e o homem é a imagem de Deus nesse templo, ou seja, a representação do Deus do templo no templo. A nossa vocação de refletir a beleza, a santidade, o senhorio do Criador na criação. E acabou que, pela graça do Senhor, eu venho refletindo em alguns temas de ciências políticas e filosofias. O Evangelho é totalmente intrínseco à política, né? Embora a política está desgastado para nós, mas eu trabalhei esse conteúdo do Evangelho dentro do contexto político e filosófico
da modernidade tardia ou da pós-modernidade, ou ainda da modernidade líquida, né? Uhum. Trabalhei essas ênfases de como o evangelho responde às falsas soteriologias políticas, ideológicas, e às falsas soteriologias filosóficas. Com isso, eu não quis dizer que o evangelho é totalmente antitético à política e à filosofia, mas mostrei onde ele é antitético. Basicamente, seria um resumo rápido aí. Deixa eu te perguntar duas coisas. A primeira, você olha para esse livro mais como um livro de pesquisa, né? Porque a gente tem dois tipos de materiais muito diferentes. Que é aquele material quando você está explicando sobre alguma coisa, você vai pregar, ou você quer entender, é um livro de consulta. Ou você entende que esse é um livro para uma leitura corrida? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, se você pudesse resumir, qual é o resultado que você quer gerar nas pessoas que leem o seu livro? Como que você poderia resumir isso? Perfeito. Obrigado, que as perguntas são ótimas, né? Então, o primeiro caso, sem querer ser relativista, a marca da pós-modernidade, é que as duas coisas são verdades, Farley. Eu acredito que ele é mais um livro acadêmico, assim por dizer, um livro com conteúdo de ensino mais denso, que serve muito bem como um livro de pesquisa que você consulta. Todavia, como o assunto central do livro é o Evangelho, eu não consigo imaginar que um cristão possa ser cristão sem ter aquelas noções que são mínimas. Embora, a depender do tipo de leitor, Farley, a gente vai dizer que esse material é introdutório para quem já tem um pouco mais de envergadura, tem uma leitura talvez um pouco mais refinada. Para o leitor mais inicial, é uma leitura mais desafiadora. Todavia, volto a dizer, por causa da importância do tema e não de ser eu o autor, eu considero que todo cristão deveria ter esse entendimento do livro como base. Então as duas coisas são verdadeiras. Inclusive eu sugeriria o seguinte, que ele fosse lido numa perspectiva mais dinâmica e depois ele fosse analisado, usado para consulta. Você pode estudar em grupos. Inclusive um dos pastores que está endossando, que é o Paulo Borges Júnior, o pastor Luciano também subirá, vai endossar, e outros irmãos. O Paulo disse, eu vou sugerir que a pessoa que comprar, compre 4 ou 5, porque esse é o tipo de material para se estudar em pequenos grupos. Que legal. Que legal, eu acho que é muito bom porque você pode refletir sobre temas. Eu procurei mostrar o que é o Evangelho e quando necessário me posicionei, quando não deixei aberto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Evangelho é uma boa nova de que Deus salva, o Evangelho da Graça, de que Deus salva pela graça mediante a fé. Ninguém discorda. Mas aí há duas escolas majoritárias, o calvinismo e o arminianismo. Tá, mas Deus salva aquele que ele elege ou ele elege porque é presciente? Então ali eu me posicionei, né? E quem comprar o livro vai saber qual é a minha posição. Mas eu deixo claro que é a minha posição. A base do Evangelho é que Deus salva pela graça. O que me parece mais coerente é isso. Então, trabalhei isso. O meu desejo com o livro, Farley, é exatamente esse. Que o cristão que leia tenha uma visão integral e integrada do Evangelho. Entenda coisas como o Evangelho da Graça, ele não subscreve o pecado, jamais. Ele não é uma chancela para mim pecar, ele não é uma antítese, ao Evangelho do Reino. E deixa eu fazer um parênteses só aqui. Por favor. Parece ridículo a gente ter que voltar a coisas tão elementares, mas isso é uma das coisas que a gente mais tem que ensinar nesses dias, não é? Infelizmente, pela fragmentação do Evangelho. O Dr. F.F. Bruce, um dos autores que eu uso no livro, ele diz no seu comentário aos Romanos da Vida Nova que um homem não pode considerar que ele é justificado se não está sendo santificado. Não há razão nenhuma para crermos que um homem tenha sido justificado se ele não está sendo santificado. Então eu tento trabalhar esse link, eu me esforcei muito para
que seja uma narrativa fluida do evangelho. Então, o meu desejo é que a pessoa que leia entenda essa boa teologia e entenda coisas como: se o evangelho eterno me ensina que Deus salva também a criação, isso afeta totalmente como eu vivo hoje. Por exemplo, reciclar o lixo é uma maneira de eu testemunhar que eu tenho uma visão integrada da mensagem. Por quê? Porque Deus ama a criação, Deus a edificou para a sua glória. Então, se eu faço o que cabe a mim fazer, ainda que a N coisas que as Escrituras dizem sobre a criação, basicamente elas dizem uma coisa em Romanos 8, 19 a 22. A criação será redimida, não abandonada, não destruída. Então isso vai implicar numa relação diferente com o todo. Um dos conceitos que eu trabalho muito no livro, que eu sei que você conhece, é o conceito de graça comum. Que é, a gente falou há pouco aqui, aquela ideia, o evangelho ele é uma anticultura? Ele é uma antítese à cultura? Sim, mas nem sempre. Ele não é totalmente antitético a tudo numa cultura. Lógico, ele é uma antítese a toda cultura idólatra. Mas nem tudo na cultura é idólatra. Então, entender que a graça comum me mostra que o criador de algo como isso não criou sem a graça comum. Ele, mesmo sendo talvez o criador dessa tecnologia, um incrédulo. Então, uma das coisas que eu trabalho no livro é mostrar que, por exemplo, a célebre obra de Agostinho, o bispo de Hipona, né, a cidade de Deus e a cidade dos homens, quando ele mostra a correlação da cidade de Deus e da cidade dos homens na pessoa de Caim, os desdobramentos históricos. Quando você olha para Gênesis, por exemplo, Caim é expulso. E isso é fundamental, isso é introdução de evangelho. Caim é expulso. E a Escritura vai dizer, logo posteriormente, que ele vai edificar uma cidade. E aí vai dizer que os descendentes de Caim foram os pais da pecuária, os pais dos instrumentos de corda, os pais de toda a ferramenta cortante. Então, peraí. Então, todo instrumento de corda é demoníaco porque Caim era desobediente? Infelizmente, alguns cristãos diriam que sim, né? Que são aquela postura... Na verdade, uma das coisas que eu trabalhei, um dos autores que mais organizou essas ideias chama-se Richard Niebuhr. Ele falou de 5 maneiras de relação com a cultura. Um livro que chama Cristo e Cultura. Ele não tem em português esse livro. Ele trabalha várias formas, mas a gente acaba ficando em 2 formas. O Cristo contra a cultura, que é isso que a gente está falando, totalmente antitético. As pessoas me perguntam, Leandro, você escuta a música do mundo? Eu sempre respondo, tem música em Marte? Em Saturno? Eu sei que há é porque... Não, a música que eu escuto é do mundo. Agora, talvez você me perguntasse se eu estou escutando só música sacra ou música... Então, são contextos que eu trabalhei bastante. O que eu quero dizer para não deixar tão aberto, Farley? Que ser secular não é o mesmo que ser secularizado. Secular, essa era, o Novo Testamento fala desse aion, essa era. Por exemplo, eu sou um cristão secular, você é um cristão secular. Por qual razão? Porque nós estamos neste século, nesta era. Somos secularizados? Não. Jamais. Então, eu sou um cristão pós-moderno, eu vivo naquilo que é chamado de pós-modernidade. Ou para Zygmunt Bauman, um dos filósofos que eu cito no livro, modernidade líquida, um conceito muito importante para entendermos. De um filósofo não cristão, Farley. E que constrói uma leitura, né? A modernidade líquida dele, para mim, eu acho que eu tô lendo um crente. Eu falo, isso aqui é um pastor que escreveu isso aqui. E não, ele não é. É sensacional. Então, entender a graça comum é entender que Deus estende uma medida de graça que é comum por uma razão óbvia. Qual? Ele é misericordioso. Porque o pecado se tornou comum à prole adâmica, ele estende graça comum. Que não é o mesmo que graça salvífica. É aí que os adeptos da hipergraça se confundem. Não, nós estamos falando de graça salvífica. Estamos falando de graça comum. Se não houvesse graça comum, Farley, não haveria beleza.
não haveria educação, não haveria gentileza, não haveria nada. Esse mundo seria, inclusive, é uma das metáforas do Tolkien no Senhor dos Anéis. Ia ser só orcs, entendeu? Mas não, a graça comum. E essa é uma coisa que eu trabalhei bastante no livro. Entender a graça comum vai me fazer entender que quando eu estou de segunda a sexta empenhado na minha vocação, que talvez não seja a vocação que nós compartilhamos de pregar no púlpito, é tão santo quanto. Essa é a grande questão. Obviamente, a pregação do evangelho é um chamado. Eu amo Martin Lloyd Jones, que médico, né, da família real, quando chamado ao ministério, deixou a medicina e perguntaram para ele como ele estava deixando uma carreira tão promissora de médico da família real da Inglaterra. Ele disse que não estava deixando nada, ele estava sendo promovido, né? Então, obviamente, isso é incrível, nós temos esse... Agora, é tão belo quanto os irmãos que nos ajudam na filmagem, é tanta graça e vocação tão santo. Então essa fragmentação, ela traz prejuízos para a vida do crente no aspecto da santificação, ela traz esse peso, de segunda a sexta eu estou servindo Satanás, e daí domingo eu espero para servir a Deus. Não tem como se viver assim, Farley, é muito pesado. Então qual é o meu desejo principal com o livro? Entenda o evangelho todo. A expressão que cativa meu coração por todo o livro é Atos 20, 27, Paulo diz, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então foi um trabalho muito desafiador, Farley, mas eu confesso que eu estou assim, muito satisfeito e empolgado com o que esse livro pode gerar. Assim, para um primeiro livro, eu recebi tanta bondade e misericórdia de Deus que eu já estou sofrendo outro. Por quê? Para manter o padrão. Eu nem comecei a escrever outro, mas você já fica naquela. Como o seu, acho que o Valentes Fala a Verdade é um livro assim que você fala, daqui eu tenho que ir daqui para cima, é um desafio, né? Com certeza. Então, basicamente isso. Cara, mas que legal. Sabe que você estava falando sobre a cultura e eu só lembrei, a gente estava falando hoje do Igreja Centrada, do Keller, né? E ele fala algo incrível, cara, que eu achei muito especial. Ele fala que toda cultura do mundo, independente de qual cultura for, ela vai ter coisas que estão alinhadas com o Evangelho, ela vai ter coisas que destoam do Evangelho e ela tem coisas que vão contra o Evangelho. Sem dúvida. E daí ele constrói a ideia de evangelismo, né, em cima disso. Então ele fala que primeiro você tem que ter uma conexão, você precisa entrar na cultura e ver aonde o Evangelho concorda com a cultura aqui para ter um ponto de partida. Isso, né? E afirmar. Então é muito legal, acho que entra nisso, é um livro incrível, né? O C.S. Lewis ele fala algo muito parecido com isso também, ele fala da tal dentro da cultura oriental, que é aquele conceito universal de moralidade, né? Porque quando você fala com um ateu, por exemplo, ele vai dizer que esse conceito de moralidade não existe, porque é moral num lugar é imoral em outro, né? Mas você não vai encontrar, por exemplo, cultura nenhuma no mundo aonde um filho trair um pai vai ser algo aceitável. Então ele diz, são coisas básicas, né? Né? Existe algo no ser humano que mostra de onde ele veio. Então eu queria só acrescentar, acho muito interessante isso, e eu gostaria de finalizar aqui pedindo uma coisa para você. Apesar de eu entender que não é todo mundo que tem um chamado para isso, ou seja, o chamado para escrever, eu estimulo muitas pessoas para escrever, porque eu acho que é algo tão precioso, porque num livro, você viaja pregando, você sabe como que é. Eu acho assim, eu não sei se é o sentimento que você tem. Eu amo pregar, Deus tem me levado a muitos lugares, mas eu digo para todo mundo que está perto, se Deus chegasse para mim e falasse, você tem que escolher agora, ou você prega ou você escreve, eu não precisava nem pensar. Eu prefiro muito mais escrever. Se aprofunda mais, você consegue construir, né? E tem outra coisa, a vida de um livro, ela vai continuar tocando as pessoas mesmo quando você não estiver aqui, quando eu não estiver aqui. Então eu gostaria que você falasse, eu pretendo até com o tempo trazer um material voltado para isso, o que você acha que foi mais desafiador para você, e se você fosse falar para alguém que tem um sonho de escrever um dia, o que foi mais desafiador para você e o que você diria, o que você gostaria que alguém tivesse dito para você antes de você começar a escrever?
Muito bom. O que eu gostaria que alguém dissesse para mim, de trás para frente, é o que você está dizendo e o que me encorajou. Eu, por muito tempo, mesmo desejando, fugia da escrita, porque eu acho que na minha subjetividade, sem ser necessariamente existencialista aqui na minha fala, eu tenho dificuldade para organizar as ideias. Eu costumo ser um pouco prolixo na fala e na escrita. Mas assim, então, essa questão de entender que o livro é um legado. Eu confesso para você, Farley, que assim, e sem demagogia, cara, eu poder pegar esse livro pronto e dedicar pro meu filho, o Benjamin, de 8 anos, cara, dá vontade, meus olhos enchem de lágrimas. Porque é uma coisa que cara, eu vou deixar para ele. Legado, com mais certeza. do que qualquer outra coisa. Eu agora acredito que não vai ser o único, já acreditava que seria. Houve dias que eu dizia, meu Deus, eu não consigo, Senhor. Houve muitos momentos, eu não sei como é com você, mas eu até compartilhei com o Tom, nosso amigo Molinari, que um dia eu estava escrevendo sobre essa questão da narrativa controladora, e assim, essa coisa de parar e de internalizar, é isso que eu diria. Porque um dos grandes benefícios da escrita, claro, o desafio principal, organizar as ideias, e eu fui pegar um tema delicadíssimo, o evangelho completo. Ou seja, primeiro que o nome do livro já pode sugerir que eu tô achando que eu sei o que ninguém sabe. Tipo, não, por favor, não foi isso. Eu quase mudei o nome do livro, acessei meu pastor, nosso presbitério local, e por muitas vezes eu disse, caras, me falem, não tá soando arrogante esse meu tema? Eu vou mudar o nome desse livro, porque eu não sei se não parece, tipo, agora o cara falou o que ninguém disse. Inclusive eu usei uma referência bibliográfica enorme justamente para dizer, não, eu não tenho essa pretensão de falar o que ninguém disse. Claro, nossas experiências, minha leitura bíblica, são 20 anos com Cristo, mas me apoiei em grandes homens da história do cristianismo. Então, esse registro e o tempo de internalizar, Farley, mesmo que seja um livro inspirativo, de você refletir nas palavras que você tem da parte de Deus, de você refletir num tema bíblico, eu quero escrever sobre isso, e você parar e pesquisar. Então, sem sombra de dúvida, eu diria, salvo se for um livro 100% sobre o seu testemunho ou coisas do gênero, cara, primeiro esteja submerso no tema que você vai escrever. É interessante, minha esposa pode respaldar isso que eu vou dizer. Eu tenho uma biblioteca razoável, Farley. Eu gastei R$2.000 de novas literaturas para escrever o livro. Agora, eu não estou contando o que eu tenho, que é muita coisa. Eu gastei R$2.000, Farley, só para escrever. Alguém me perguntou quanto custou esse livro. Eu falei, bom, eu abri mão de viajar, eu abri mão das minhas tarefas que promovem recursos. Então, se eu botar no papel e contar o que eu gasto por mês, Farley, eu não vou dizer que vai assustar. Meu amigo Douglas Gonçalves disse, não, a conta é essa aí. Eu disse, eu não tinha parado para pensar. Ele falou, você disse não para um monte de coisa que eu sei. Eu disse, nossa, custou muito, Farley, muito mesmo. Mas, assim, essa questão de internalizar nesse tempo de pandemia, de reclusão, eu estava dizendo, quando eu comecei a ali trabalhar a questão da narrativa controladora, estou pontuando bem esse ponto, eu lembro que o Salmo explodiu no meu coração, és perfeito em todos os seus caminhos. Quando você olha a Bíblia, se as pessoas entendessem que as Escrituras não são um livro que falam apenas sobre vida devocional, e eu não estou desmerecendo vida devocional, sei que é uma mensagem que você carrega, e também não entendo que possa existir cristãos que não carreguem essa mensagem, mas assim, que abrange a integralidade da existência humana, dá um destino. Eu explodi, eu estava na sacada, a Fran estava estendendo roupa, eu não conseguia parar de chorar. Falei, peguei o tom, és perfeito, Jesus, em todos os seus caminhos. Eu citei ele. Eu citei no livro essa canção, porque, cara, eu chorei tanto. Eu não conseguia voltar a escrever, Farley. É como se eu tivesse visto uma conexão que eu nunca tinha visto. Eu disse, cara, como pode? É impossível. O mais incrédulo do mundo tinha que olhar para a Bíblia e dizer, ninguém poderia fazer isso. Nenhum filósofo, ninguém, nem Platão, nem Aristóteles, nem Tomás de Aquino, ninguém, Agostinho, conseguiria escrever um livro tão conectado e correlacionado e que dá um sentido de coerência
tão grande para a existência humana, Farley. Então, para mim, esse é o grande ponto positivo, internalizar na palavra. Como eu peguei o tema abrangente, o desafio foi maior, com certeza. Muito grande, mas eu também, a partir desse livro, eu posso estimular pessoas a escreverem por essa internalização e por esse legado que fica. Eu dizia agora há pouco para o meu amigo que está aqui atrás das câmeras também, que eu não vou sentir vergonha desse material. Pela graça de Deus, eu que sou um cara que nem aqui merecia estar, Farley. Eu terminei esse material, todas as quartas-feiras a gente revisava com o presbitério, várias pessoas revisando, e não foi nenhuma nem duas quartas-feiras que eu, meu amigo Fabiano Crenque, meu amigo Leandro Alves, a gente parou e chorou literalmente, porque não conseguia continuar lendo. E ele é bem técnico, Farley, mas aquela coisa de, cara, faz muito sentido entender a verdade. isso. Então, assim, a minha expectativa é que o Senhor faça tudo que Ele quiser. Não tenho nenhuma falsa expectativa, estou super em paz, mas gostaria que chegasse na mão de cada cristão. Milhões deles, do Brasil pelo menos, iam dizer, eu já sabia, eu vou ficar feliz, vai ser um bom material, e talvez tantos outros milhões, infelizmente, não sabem e podem ganhar um senso de vida muito diferente a partir dessa compreensão. Que legal. Cara, você sabe que uma coisa que eu entendo como até realização do ministério é você ser de verdade naquilo que você faz. Eu tenho 3 livros publicados e o segundo... dentro. Um dia eu vou falar, fala de novo, que bonito, gente. Olha, eu tenho 3 livros publicados. Eu tenho um que vale pelos 3 em números dele. Em número de páginas, pelo menos. Mas de conteúdo não, tô brincando. Há uma controvérsia por trás das câmeras. Cara, uma coisa que eu lembro que quando eu publiquei o Marcados pelo Espírito pela Orvalho e são mais de 30 mil cópias hoje vendidas desse livro. Uau. Então, cara, dentro de uma realidade brasileira, que 15 mil cópias, independente do período, é considerado já um best-seller, poxa, cara, se chegar a 30 mil cópias é algo muito especial. No Brasil é muita coisa. Eu sei, o Luciano, por exemplo, vende 120, 150 mil cópias. Cara, mas é o Luciano. Né? E assim, 30 mil cópias é algo muito singular. E o Valentes pela Verdade vendeu em torno de 5 mil. E é difícil você escolher um outro que é que nem filho, cara. Livro é que nem filho. Mas eu falo para você de todo o coração que eu tenho uma coisa muito especial com o Valentes pela Verdade, que é um livro que fala de paixão pelas escrituras, né? Então, apesar de, como o Luciano me falou uma vez, cara, esse é um livro tão precioso, mas ele não tem o mesmo apelo do Marcados pelo Espírito. Até ele falou, cara, todo mundo quer ser cheio do Espírito, mas nem todo mundo quer defender a verdade, né? Mas eu olho para ele e eu tenho esse sentimento, cara, isso aqui expressa meu coração, é um livro do coração, é uma mensagem que queima no meu coração. Dizer que esse é meu livro é de verdade. Sou eu aquilo ali. E eu entendo, então, perfeitamente o que você quer dizer. Aquilo queima no teu coração, você fala, cara, eu pus para fora algo que é genuíno e verdadeiro aqui dentro. E isso é sensacional. Eu tenho seus livros e é curioso você falar isso, porque a mesma impressão que eu tenho, não, o livro do Farley é o Valentes pela Verdade. Porque ele fala muito do que você é. Uhum. E esse material meu, eu acho que ele chegou nesse ponto. Por isso que eu me sinto, poxa, para escrever outra coisa agora, eu acho que eu vou parar nesse, entendeu? É igual aquela coisa do Ronaldinho Fenômeno, podia ter parado antes. Pra não passar vergonha, né, irmão? Ai, meu amigo, cara, muito feliz por você. Muito Vamos bom. ver se a gente faz alguma coisa, se trazer uma mensagem Vamos aqui, sim, com prazer. numa sexta-feira, falando desse livro. Estou muito feliz por você, cara. Muito feliz de Muito coração mesmo. Você é um amigo querido, a gente se conhece há muitos anos. Obrigado por ter vindo na minha casa, por nos abençoar. E a gente vai falar muito desse livro ainda. Que bom, cara. Eu estou muito feliz. A gente desfrutou de um dia muito gostoso, mais do que as pessoas podem acompanhar aqui a gente teve hoje. E eu queria dizer isso, eu acho que eu já te disse isso, mas eu queria terminar dizendo que, assim, num momento de transição delicadíssimo na minha história, daqueles passos de fé que você precisa dar, eu fui na Conferência Desperta, lá no Bola de Neve, 2007, exatamente Isso mesmo. quando era lá perto do Carisma, lá
da livraria. Uhum. E aquela conferência foi extremamente que você organizou, né? Para quem não sabe, o Farley organiza ainda a conferência, né? Não sei, talvez com novas roupagens. Mas foi muito importante para mim, porque eu estava naquele momento assim, ninguém entende o que eu tô pensando, meu Deus. E eu achei uma tribo toda, né? Na verdade, talvez boa parte das pessoas que lá estavam, Farley, não entendiam a essência do que estava sendo dito, você sabe. Talvez outros também, enfim, seguiram outros caminhos, mas foram 2 dias singulares para mim. Uau, sentar que legal, cara. Em 2007, então estamos em 13 anos, e saber assim, eu ouvi o Senhor e eu vou seguir firme nisso. Que legal, não sabia então disso tem não. essa dívida de amor com você. Lembro, Daniel Alencar estava lá, e vários irmãos ministraram nessa conferência, o Anderson Bonfim na época, o Wilson, que é colega também hoje, está lá em São Paulo, e eu me lembro também, especialmente da ministração do Pai Nosso, da música, muito legal. O Daniel, naquela fase assim, muito incrível dele. Daniel é um cara massa demais. Sensacional, um amigão. Foi muito bom. Eu tenho essa dívida de amor e agora tô devendo um pão de queijo que você me serviu aqui, então eu vou vir pregar no canal. Amém, isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Gente, Deus abençoe, tenho certeza que abençoa você. O Evangelho completo, daqui a pouquinho, saindo, vai sair por qual editora? A gente está lançando pela editora da Família dos Que Creem. Que legal, muito bom. Deus te abençoe, obrigado, espero que você tenha se sentido aqui na mesa, em casa com a gente. E é isso aí, até a próxima. Deus abençoe.